Neste episódio vamos falar de tráfico de droga, consumo, overdoses e mortes ligadas à toxicodependência. Pode ser um tema difícil para algumas pessoas, se for o teu caso, ouve com cuidado. Ou talvez seja melhor saltar este episódio. É junho nos Açores. O mar está pesado. O vento levanta as ondas altas e ali, na costa norte de São Miguel, a vila de Rabo de Peixe prepara-se para mais um dia, igual a tantos outros. Redes de pesca secam ao sol. Barcos pequenos abanam no porto. E a vida segue o ritmo do mar. Até que, de um dia para o outro, o Atlântico começa a devolver pequenos blocos embrulhados em plástico. Pacotes brancos, selados, uns flutuam, outros ficam presos entre as rochas. Alguns dão à costa em pequenas grutas. Ninguém imagina ao início que aquilo vai mudar para sempre o nome de Rabo de Peixe. O que o mar está a devolver não é lixo. É cocaína. Cocaína de uma pureza tão alta que para muita gente vai ser, literalmente, veneno. Rabo de Peixe é uma vila do concelho de Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Fica encostada ao mar, tem porto de pesca, ruas estreitas, casas baixas e uma comunidade habituada a viver entre o vento salgado e as dificuldades. É um dos maiores portos de pesca dos Açores e uma das zonas mais populosas da ilha. Muito antes da série da Netflix, o nome Rabo de Peixe já carregava estigmas. Pobreza, exclusão, problemas de consumo de droga. Mas também sempre houve outra face. Gente trabalhadora, famílias grandes, uma cultura muito própria, festas religiosas, música, bairrismo. É neste cenário que em 2001 cai, quase literalmente do céu, ou melhor, do mar, uma quantidade absurda de cocaína. E de repente, aquilo que já era frágil torna-se explosivo. Ao mesmo tempo que a vida seguia calma em Rabo de Peixe, longe dali, um veleiro atravessava o Atlântico. O barco chamava-se Sunkeys 47, um modelo de 14 metros que naquele verão de 2001 navegava com um segredo a bordo. Mais de meia tonelada de cocaína, com pureza superior a 80%. Alguns relatos falam em cerca de 500 quilos, outros apontam para perto dos 700. O comandante era Antonino Giuseppe Quinci. O nome que, com o tempo, se vai tornar quase lendário nos Açores. Um italiano com longa experiência de navegação e uma carreira ainda mais longa no tráfico de droga. Ativo desde os anos 80, com fugas de prisões em vários países pelo meio. O plano era relativamente simples. Atravessar o Atlântico com a cocaína e fazer chegar a carga à Europa, nomeadamente a Espanha, mais concretamente à zona das Baleares. E ali a rede trataria do resto. Mas a algures no caminho algo corre mal. O Sunkeys sofre uma avaria séria junto à ilha de São Miguel. Há relatos de vento forte, problemas no mastro, dificuldades de navegação. Para aliviar o barco ou para tentar esconder a prova do crime, parte da carga é lançada ao mar, ainda longe da costa. Só que o mar dos Açores tem memória e corrente. Alguns dias depois, as ondas começam a trazer à costa aquilo que Antonino tinha atirado fora, convencido que desapareceria no fundo do oceano. É aqui que entramos em Rabo de Peixe. Um pescador encontra na costa norte de São Miguel um pacote estranho. Plástico espesso, bem selado, sem cheiro, mas pesado. Não é lixo normal, não é nada que pareça vir com um barco de pesca. Nos outros pontos da costa começaram a aparecer pacotes idênticos, encalhados em pequenas enseadas, grutas e zonas de difícil acesso. Ao início há confusão. Será droga? Será outra coisa qualquer de valor? A resposta não demora muito. Alguns percebem imediatamente que se trata de cocaína. Outros só acreditam quando veem gente a cheirar aquilo, a vender e a ficar fora de si. A notícia corre mais depressa do que qualquer operação policial. Há pacotes a dar à costa. É coca, é limpa, é fortíssima, é dinheiro fácil. A partir daqui o que se passa começa a parecer ficção, mas foi real. Habitantes arrancam de madrugada para a costa, para as grutas, para as arribas, à procura dos blocos embrulhados. Uns usam barcos pequenos, outros descem por trilhos perigosos. Escondem a droga em buracos, em garagens, em poços, na terra dos quintais. Há quem guarde para consumir, há quem guarde para vender. E a venda ganha logo uma medida muito particular. Copos de imperial cheios de cocaína. Vendidos a valores que à época se falava em 500 escudos por copo, mais tarde cerca de 25 euros. Muita gente em Rabo de Peixe nunca tinha visto cocaína daquela forma, não sabiam o que era pureza de 80%, 90%, não havia noção real do risco. A droga mistura-se com álcool, com outras substâncias e com a curiosidade. Há relatos de pessoas que, sob o efeito de cocaína, achavam que podiam voar, de comportamentos completamente descontrolados, de violência súbita, de tentativas de fugir pela janela. E, inevitavelmente, começavam as overdoses.
Por outro lado, os hospitais cheios e um povo em choque. Em Ponta Delgada, o hospital e os centros de saúde começam a receber um número invulgar de pessoas em crise. Taquicardias, convulsões, delírios, paragens cardiorrespiratórias. Há quem chega a tempo, há quem não chega. Alguns morrem. De repente, deixa de ser apenas uma história de sorte grande de quem encontrou droga e passa a ser uma emergência de saúde pública numa ilha relativamente pequena onde toda a gente conhece alguém que está metido naquilo. A PJ e as autoridades portuguesas apercebem-se rápido da dimensão do problema. O mar não trouxe só alguns quilos. Falou-se na altura em mais de 1,5 toneladas a dar à costa, embora só tenham sido recuperados oficialmente algumas centenas de quilos. O resto fica espalhado pela ilha, pelos esconderijos, pelas mãos de quem se aventurou a ir buscar. As operações de recolha intensificam-se. A Marinha, a PJ, a GNR, todos envolvidos numa corrida contra o tempo para encontrar fardos escondidos em falésias, grutas, marinhas, entre rochas. Ao mesmo tempo, tenta-se travar a onda de consumo desenfreado. Só que, em Rabo de Peixe, a memória de anos de pobreza fala mais alto. Onde uns veem crime e perigo, outros veem oportunidade, talvez a única na vida, de fazer um dinheirinho rápido. À medida que os fardos vão sendo recolhidos, os peritos percebem que aquilo não é droga de rua. É cocaína de grande pureza, típica de carregamentos internacionais com embalagens próprias, marcas, códigos. A ligação ao mar é óbvia. Aquela droga não foi produzida nos Açores. Faltava saber de onde vinha exatamente, de que barco e quem estava por detrás daquilo. E é aqui que o fio da história volta ao Sun Kiss 47. As autoridades ligam a presença do veleiro à região, às datas, à meteorologia e, claro, ao nome do comandante, Antonino Quinci. Segue-se um trabalho de bastidores, cruzamento de informações internacionais, registros de marina, vigilância discreta. A certa altura, Antonino é detido por suspeita de tráfico de droga, associado à carga que está a dar à costa em São Miguel. Mas a história, com ele, está longe de ser linear. Em 21 de junho de 2001, Antonino Quinci é detido nos Açores, ligado à droga que continua a aparecer em diferentes pontos da ilha. Fica em prisão preventiva. Poucos dias depois, consegue fugir da cadeia de Ponta Delgada. É quase surreal. O homem que comandava o veleiro da cocaína escapa num arquipélago isolado no meio do Atlântico. Mas não vai longe. A 16 de julho de 2001, Antonino é recapturado numa barraca abandonada na zona da Achadinha, ainda na ilha de São Miguel. Está magro, em mau estado, cansado de fugir e a partir daí deixa de ser apenas o nome de um processo e passa a ser, para muitos micaelenses, o italiano de Rabo de Peixe. Segue-se o processo em Portugal. Antonino responde por tráfico de droga ligado ao aparecimento da cocaína na ilha. Cumpre pena em território português e em 2003 é autorizado o seu pedido de extradição para a Itália, onde já tinha condenações anteriores por tráfico e que lhe restava ainda cumprir vários anos de prisão. O veleiro que levava a carga, o Bellatrix, nome com que também ficou conhecido, é apreendido e passa para o Estado. Durante anos será usado pela Marinha Portuguesa e mais tarde acaba transformado num barco de recreio em Lisboa, quase irreconhecível para quem se lembra da história. Mas mesmo com o italiano condenado e o barco apreendido, o problema de Rabo de Peixe está longe de terminar. A droga, que não foi apreendida, continua a circular. Muitos que começaram a consumir naquela altura ficam dependentes. Famílias completamente desfeitas, saúde desnutrida, ciclos de pobreza reforçados. 20 anos depois, há ainda quem diga que a vila nunca mais foi a mesma. Se a história acabasse aqui, já seria suficiente para um filme. Mas não acaba. Antonino Quinci não era um marinheiro que por acaso se meteu numa aventura. Era alguém com décadas de ligação ao tráfico internacional, com redes em vários países. Há relatos que já em 1992 familiares e conhecidos seus estavam presos por crimes ligados à droga e que ele próprio tinha escapado a autoridades em mais do que um país. Depois de cumprir parte da pena e de ser extraditado para a Itália, o nome dele volta a aparecer em outros processos, noutros pontos do mundo. Mais recentemente surge ligado a um novo caso de tráfico no Brasil. Apanhado com mais de 600 kg de haxixe perto de Fernando de Noronha, novamente a bordo de um veleiro. Estava preso em regime de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, até que, outra vez, fugiu, cortando a pulseira e desaparecendo. Ou seja, enquanto em Rabo de Peixe se tenta fechar as feridas daquele verão de 2001, o protagonista do naufrágio da cocaína continua a cruzar notícias e fronteiras, sombra constante de uma história que teima em não ficar quieta. Anos depois, a história chega à ficção. Em 2023, a Netflix lança Rabo de Peixe, a série de ficção inspirada em parte
nestes acontecimentos, mas transformando tudo numa trama de jovens, vinganças e aventuras que pouco têm a ver com o que realmente aconteceu. A série faz sucesso mundial, mas muitos habitantes da vila sentem que o retrato reforça estereótipos antigos. Pobreza caricaturada, criminalidade exagerada, o nome da terra outra vez colado à droga, sem mostrar a humanidade que ali vive todos os dias. Nos últimos anos começou a surgir uma espécie de contranarrativa. O livro Rabo de Peixe, Toda a Verdade, do açoriano Rubén Pacheco Correia, que investigou o caso durante quase 2 anos, entrevistou o próprio Antonino Quinci no Brasil e procurou dar voz também aos locais. A série documental Rabo de Peixe, A Verdadeira História, exibida na televisão portuguesa, a tentar desmontar os mitos e explicar o que realmente aconteceu. E mais recentemente um documentário da Netflix chamado Maré Branca, a surreal história de Rabo de Peixe, que volta a 2001 para mostrar com imagens de arquivo e testemunhos como o mar encheu uma vila de cocaína e de feridas que ainda hoje não sararam. No meio de tudo isto, há uma frase que continua a aparecer com frequência nas reportagens e opiniões vindas da própria ilha. Rabo de Peixe não quer ser só a Vila da Coca. Por detrás das manchetes e das séries está uma comunidade real que tem lutado para se ver livre do estigma. Investimentos, projetos sociais, escolas, associações, histórias de superação que não chegam às capas dos jornais. Quando pensamos em true crime, é fácil imaginar logo um homicídio, uma cena de violência direta. Aqui o crime é outro: tráfico internacional de droga. As vítimas, porém, existem, e neste caso são muitas. São as pessoas que experimentaram uma cocaína fortíssima, sem saber no que se estavam a meter, e acabaram no hospital, ou pior, no cemitério. São os que ficam dependentes durante anos, arrastando consigo famílias inteiras para ciclos de consumo, violência doméstica, dívidas, prisões. São as crianças que cresceram a ouvir Rabo de Peixe como sinónimo de problema, de miséria, de chacota, e tiveram de carregar esse rótulo na escola, no continente e no estrangeiro. São também os que nunca tocaram numa droga, mas viram o nome da sua terra reduzido a uma piada, a um meme, a um cenário exótico para séries de televisão. A história de Rabo de Peixe obriga-nos a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Por um lado, mostra como o tráfico internacional de droga não é uma coisa distante que acontece lá fora. De um momento para outro, um veleiro carregado de cocaína cruza uma rota diferente, sofre uma avaria e uma pequena vila de pescadores torna-se o epicentro de um caso que marca um país inteiro. Por outro, revela como contextos de pobreza e exclusão criam um terreno fértil para que o dinheiro fácil da droga pareça tentador. Quando faltam oportunidades reais, qualquer promessa de ganhar algum à custa de um pacote encontrado na praia parece menos absurda. E é aí que o crime se infiltra. Mostra também o peso do estigma. Uma comunidade que já lutava contra dificuldades económicas vê-se reduzida, durante anos, à terra da cocaína. Primeiro pelas notícias, depois pela ficção. E é preciso que pessoas da própria vila, como Rubén Pacheco Correia e outros, se levantem para dizer calma. Há mais histórias do que aquela que vos contam em 8 episódios. Finalmente, lembra-nos que quando falamos de droga não estamos a falar apenas de apreensões e quilos em relatórios. Estamos a falar de corpos, de cérebros, de famílias, de bairros inteiros. Rabo de Peixe é hoje muito mais do que o verão em que a cocaína deu à costa. Mas para entendermos o presente daquela vila é impossível ignorar o que aconteceu em 2001. Um veleiro à deriva, um italiano com um passado pesado, um mar que devolveu à terra não só a droga, mas também um conjunto de feridas que ainda hoje estão a ser tratadas. Obrigada por ter estado desse lado, a ouvir esta história até ao fim. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de seguir o podcast na tua plataforma preferida, deixar uma classificação e partilhar com alguém que aches que vai achar esta história tão importante quanto tu. Eu sou a Diana e volto em breve com mais um caso. Até lá, cuida de ti e de quem está ao teu lado.